Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uma ótima manhã viva para você. Que bom que nós estamos juntos, finalzinho aí da semana. Já agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos nessa semana. Sabemos que mesmo as coisas difíceis, as coisas boas, tudo nós pedimos a proteção de Deus. Então a gente sabe que Deus vai tirar um bem maior de todas as coisas. Eu creio nisso, você acredita? Eu acredito, e também a gente já pode entregar e consagrar a Deus nossa próxima semana, pedindo que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza e que esse dia seja o dia de graça na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele venha nos conduzir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te entregamos, Espírito Santo, o nosso dia, todos os nossos afazeres, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, para em tudo fazer a vontade de Deus. Essa é a nossa vontade e por isso sempre assim vamos pedir para que o Senhor nos conduza os nossos passos, conduza o nosso programa, esse nosso encontro, que em tudo seja o Senhor a falar e a tocar o nosso coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Eu acho que assim fica mais fácil, né? Porque a gente sabe nas mãos de quem nós estamos, então independente aí da sua correria, do seu dia a dia, se vai para o trabalho, se está com os filhos levando para a escola, peça ao Espírito Santo, reze um pouquinho, consagre a Nossa Senhora o seu dia, para que seja um dia de fato diferente. A gente vai fazendo uma experiência de trazer a oração para a nossa vida, combinado? Bom, o tema hoje é um tema bem delicado. Muitas pessoas, quando são diagnosticadas, ficam sem saber o que fazer. Sabe do que a gente está falando? É sobre a diabetes, é isso mesmo. E uma equipe hoje bem especial estará aqui para responder as suas dúvidas. Então, se você tem, já pode participar com a gente, enviando para o Facebook ou para o Instagram, @manhãviva. Nós queremos responder aí o máximo de perguntas possíveis para que você possa encarar esse tempo como essa enfermidade com mais suavidade, tá bom? Então, quem estará hoje aqui com a gente é a doutora Flávia Pieroni, que é endocrinologista, está conosco. Seja muito bem-vinda. Também com a gente a nutricionista Roberta Lopes. Bem-vinda, Roberta. Obrigada. Ela vai trazer algumas dicas do que é bom, o que não é, e uma receita super gostosa que você vai ver aí. Posso falar? Pode falar? É um creme de banana com farofa crocante. Olha que gostoso. Mas quem tem diabetes pode comer? Pode comer. Então fica atento aí, porque um docinho é sempre esperado para quem tem essa restrição também ao açúcar. E para nos ajudar nessa parte mais psicológica, quem está com a gente é o Wesley Carneiro, psicólogo, que vai nos orientar também como se posicionar, como o tratamento também psicológico de quem foi detectado com diabetes, tá bom? Então, esse é o nosso time de hoje. Vem para cá, quero convidar você. Já vou conversar aqui com a doutora Flávia, porque esse número tem crescido consideravelmente, né? Já são mais de 13 milhões de pessoas com diabetes. Isso é sério, né, doutora? É muito sério, é uma doença extremamente prevalente, né? No mundo, a gente tem mais de 300 milhões de pessoas com diabetes. E é uma doença insidiosa, né, Gabi? Muitas vezes o diagnóstico ele é demorado, os sintomas ao diagnóstico às vezes nem existem. Então é importante a atenção para esse fato, né, da possibilidade da doença, para que a pessoa faça o diagnóstico o mais precocemente possível para evitar as complicações. E além do diagnóstico, assim, da pessoa ser detectada, também não cai pedaço prevenir, né? Então é bom a gente saber e conhecer a doença para que a gente possa prevenir também. Prevenção é essencial, porque existem alguns fatores de risco que estão muito relacionados com o estilo de vida. A genética ela é importante para um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente. 90% dos pacientes têm o diabetes. 90% dos pacientes têm o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que aparece nas pessoas mais velhas. Assim, a chance da doença é maior após os 40 anos de idade, que está relacionada com a obesidade, com a hipertensão, com o colesterol elevado, com o sedentarismo. Então, assim, está muito relacionado com o nosso estilo de vida, que tem sido cada vez, né, mais propício ao desenvolvimento da doença. Então,
justamente por esses fatores serem tão importantes para o aparecimento da doença, é uma doença que pode ser prevenida sim. Mesmo você tendo uma genética favorável, você pode às vezes até retardar o diagnóstico mudando o seu estilo de vida. Até a alimentação e o estilo de vida. Uma alimentação saudável, então, manutenção do peso. Explica pra gente então o que é diabetes em si. O diabetes ela é uma doença crônica, né? O que significa uma doença crônica? É uma doença que vai perdurar ao longo da vida. E caracterizado pela presença da glicose elevada na corrente sanguínea. Essa glicose é o que a gente chama, né, de glicemia, hiperglicemia. Ela não é só o açúcar em si, né, da alimentação, que hoje a Roberta vai poder... É o açúcar todo só. mundo acha que é só o açúcar que eu tenho que cortar. Na verdade, todo carboidrato pode elevar a glicose. O que é o carboidrato? É o alimento que após a digestão vai ser absorvido na forma de glicose. E aí hoje a Roberta vai falar um pouquinho desses alimentos, né? Aí entra todos os tipos de farinha, entra batata, entra frutas, né? Não deixa de ser frutas, não deixa de ser uma fonte de glicose. O próprio leite, que tem a lactose, não deixa de ser uma fonte de glicose. Nossa, doutora, então não vou poder comer nada disso. Vai poder comer sim, mas aí isso daí vai ser balanceado ao longo do dia, né? Às vezes, uma alimentação que às vezes você associa a fonte de carboidrato com uma fonte de proteína e de gordura para ser absorvida de uma forma mais lenta. Então, não que a pessoa tem que deixar de comer, mas ela vai ter que balancear. E tem que balancear como qualquer pessoa. Não é só assim, não, agora eu sou diabético e eu não posso comer nada. Não. Né? Eu acho que é o tipo de alimentação saudável que todas as pessoas devem ter, né? Com mais observação, com mais afinco, o paciente diabético. Mas todos nós temos que ter uma alimentação saudável. É interessante porque quando ouve-se falar em diabetes, a primeira coisa é uma tristeza muito grande porque eu não vou poder comer isso, eu não posso comer aquilo. Mas existem substituições e uma forma de equilibrar bem a alimentação para bem viver a vida sem peso, né, doutora? Sim, hoje a gente tem tanto recurso do ponto de vista de alimentação, do tratamento da doença também, mas assim, do ponto de vista de estilo de vida, hoje a gente tem muito recurso de substituição. Né? Então, eu hoje não falo que existe mais uma alimentação alimentar tão restrita para o paciente diabético, não. Eu acho que é importante ter criatividade, às vezes, na hora até de fazer uma alimentação. E existem fatores de riscos também, né? Que a gente precisa estar atento. Existem dois tipos, eu vou até falar um pouquinho até dos dois tipos de diabetes. Existem, assim, dois tipos, assim, os mais importantes. Existem o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, que eu acho que compreende a maior parte dos tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, que o próprio organismo destrói as células pancreáticas e por causa disso ele para de produzir insulina. Esse daí não tem muito como prevenir e nem existe um fator de risco tão importante que a gente possa tentar. Mas o diabetes tipo 2, que é o diabetes que a gente começou a falar, que é o mais comum, que atinge 90% da população, esse sim tem alguns fatores de risco. A idade é um dos fatores de risco, a obesidade, principalmente aquela obesidade abdominal, né? Aquela barriguinha, a circunferência abdominal, é o tipo de gordura que predispõe ao aparecimento do diabetes. A pessoa que é hipertensa, dislipidêmica, também tem um risco maior de desenvolver a doença. Mulheres que tiveram diabetes gestacional têm um risco maior. A própria síndrome do ovário policístico, que é uma alteração, né, que pode acontecer, uma doença que pode acontecer nas mulheres e tem uma frequência grande, é um fator de risco para o diabetes gestacional. O tabagismo, o cigarro é um fator de risco para o diabetes gestacional. Desculpa, eu estou falando de diabetes gestacional, não. Para o diabetes tipo 2. Então, todos esses são fatores de risco para o diabetes tipo 2. O sedentarismo. Então, assim, alguns destes são fatores evitáveis, né, que a gente pode atuar sobre eles. E existe também a realidade da hiperglicemia. A hiperglicemia é a glicose elevada no sangue, né? A hiperglicemia é o que estabelece, inclusive, o diagnóstico do diabetes. Existem alguns valores de glicose pré-definidos
que estabelece se a pessoa é ou não diabetes. Um outro fator de risco também é o pré-diabetes. Existe um valor de glicose que não é o normal, mas também não é um critério de diagnóstico, que é um critério para o diabetes, que é um diagnóstico, é o intermediário, que é o que a gente chama, seria o sinal amarelo. É, o sinal amarelo, que é o chamado de pré-diabetes. Então, a hiperglicemia, ela é a consequência mesmo da própria doença. A hipoglicemia é quando a glicose cai, né, na corrente sanguínea, para valores, para pacientes diabéticos, a gente já considera hipoglicemia abaixo de 70, para pacientes diabéticos, quem tem a doença, abaixo de 70, a gente já deve ficar atento, porque os sintomas podem aparecer. E a hipoglicemia, ela pode ser, inclusive, fatal, se não tratada, né? Então, aí uma atenção especial. Uma atenção especial. E quem é que pode ter hipoglicemia no diabetes? Quem usa medicamentos que fazem realmente abaixar a glicose, tá? Então, o paciente diabético que está só em controle com dieta ou com medicamentos que não abaixam a glicose significativamente a ponto de causar hipoglicemia, ele praticamente não tem esse risco. Agora, o paciente que usa alguns medicamentos especiais, orais ou a insulina, ele tem sim o risco de desenvolver hipoglicemia. E como que a hipoglicemia se manifesta? É uma sensação de fome, inicialmente, a pessoa tem aquela sensação, né, de fome, e tem uma sudorese, uma palidez, sudorese, suor, né, uma palidez, tremores, taquicardia, começa a ficar às vezes confusa, a mão molhada, a pele úmida, né? Fica às vezes confusa, isso já são sintomas da hipoglicemia. A boca seca também, eu tinha uma amiga que ela falava que ela tinha a sensação que a boca estava seca. Que a boca seca durante a hipoglicemia, a boca seca é até um sintoma mais frequente da hiperglicemia. Que aí a gente já pensa quais são os sintomas para a gente pensar num diagnóstico de diabetes. Sim. Quando é que eu vou pensar? Primeira coisa, assim, pensar nesses fatores de risco que a gente conversou. Certo. Porque muitos dos pacientes vão ser assintomáticos. Então, meu pai é diabético, eu já tenho 45 anos, deixa eu dar uma olhada como é que tá. Acho que anualmente é muito importante prestar atenção, né? Fazer aquele check-up. Isso, ou então eu estou acima do peso, eu não pratico exercício físico. Eu acho que é sempre importante, pelo menos uma vez por ano, né? O adulto fazer uma avaliação médica para ver a possibilidade do diagnóstico, porque o diagnóstico é extremamente simples. Com uma dosagem de sangue, né? Uma dosagem em jejum de glicose. Então, é importante que a pessoa fique atenta a essa possibilidade, porque você precocemente pode determinar o diagnóstico. Mas e aí o tratamento é melhor, é mais... O tratamento é, às vezes, mais fácil, por quê? Porque eu vou usar uma medicação ou só mudança de estilo de vida, quer dizer, quando eu deixo muito lá para frente, às vezes eu preciso de usar mais de um medicamento, eventualmente eu tenho que entrar com a insulina já no início do tratamento, né? Então, para a pessoa que espera esses sintomas aparecerem, quais seriam esses sintomas? Boca seca, é uma coisa importante. Muita sede, a pessoa bebe muita água, mais do que ela está acostumada, vai ao banheiro urinar mais frequentemente, acorda várias vezes à noite para fazer xixi, às vezes 2, 3, 4 vezes à noite, uma fome importante e mesmo assim não ganho de peso ou até mesmo emagrecimento. Esses já são sintomas que aparecem com diabetes extremamente estabelecido, né? Mas que tem pessoas, às vezes, que já podem estar nesse nível, então fique atento, porque isso é uma grande possibilidade. Já procura aí o médico direitinho, faz os seus exames, né? Existem erros comuns para quem tem diabetes e a gente preparou aqui para você acompanhar, a doutora vai falar um pouquinho com a gente também. Erros comuns de quem tem diabetes. Parar de tomar os remédios prescritos pelo médico por não sentir nada. Não medir a glicose diariamente. Não usar a insulina injetável corretamente. Excesso de proteção, principalmente dos pais com os filhos diabéticos, comprometendo a qualidade de vida. Olha aí, então parar de tomar o remédio porque eu acho que não está fazendo efeito, não estou sentindo nada, isso é perigoso. Isso é perigoso, Gabi, é tão comum.
É muito comum na prática, né? O paciente não sente nada, já acha que está bem, ou fez uma medida de glicose no dedo, deu bom. E aí deu bom, e aí ele acha que aquilo já é suficiente para estabelecer que está muito bem controlado, e não é isso, né? Então, assim, a medicação prescrita, ela só vai fazer efeito sendo tomada. E, evidentemente, que existem alguns pacientes que estão tomando medicação e mudam tanto de estilo de vida, melhoram tanto o seu padrão de vida, que às vezes a gente já pode retirar esses medicamentos. Mas isso sob orientação médica. Não, então né? Você não vai tirar o seu remédio porque você está sentindo bem, gente. Só quem receitou vai poder tirar, é isso? Isso, boa. Eu falo muito para paciente, só eu posso, eu escrevo muito na receita, uso contínuo, não pode parar. Porque realmente o sintoma vai aparecer com a glicose de 300, 200, sendo que eu quero um controle de uma glicose em torno de 100, 140, com 150, 160, 180, muitas vezes a pessoa não está sentindo nada e não está bem controlado. Sim, né? Então o medicamento ele é extremamente necessário. Ele é para alguns pacientes, Sim. né? Para quem já faz uso não pode parar de jeito nenhum. Não pode parar de forma nenhuma. E não medir a glicose diariamente. Bom, a medição da glicose é uma ferramenta que a gente tem, assim, importantíssima no cuidado do diabetes. Ela não é indicada para todo mundo, tá? Medir a ponta de dedo, a gente fala ponta de dedo, ela não é indicada para todos os pacientes. Aquele paciente que faz uso de medicação oral, que está bem controlado, muitas vezes ele não precisa de ficar medindo, né? A avaliação trimestral com o médico de confiança dele vai ser suficiente para aquele paciente estar bem controlado. Para o paciente que faz uso de alguns medicamentos que podem causar hipoglicemia, para o paciente que faz uso de insulina, né? Para o paciente que está com a glicose descompensada, que a gente fala que é a glicose elevada. Para esses pacientes é importante se medir. E é importante o paciente conversar com o médico até para saber quais os melhores horários para a gente fazer a medida da glicose. Porque não é qualquer horário aleatório que a gente vai fazer, porque a gente tem uma referência que eu quero manter aquela glicose em alguns horários pré-estabelecidos. Geralmente é antes da refeição e 2 horas após aquela refeição. A gente fala 2 horas após a primeira garfada, 2 horas após ele ter iniciado a refeição. Não é 2 horas após acabar, não. É 2 horas após a primeira garfada que ele dá naquele prato. Antes da refeição seria a glicose de jejum, né? E antes das principais refeições. Alguns pacientes precisam de fazer também até antes do lanche. E eventualmente 2 horas após essas refeições também. Então, cada caso é um caso, então você que tem aí, seguir direitinho a orientação do seu médico, viu? A gente vai para o intervalo, volta já, ainda tem muita coisa boa para a gente conversar, muitos esclarecimentos e uma receita super saborosa também para nós. Então, nós vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta falando sobre diabetes e a gente sabe que beber água faz muito bem para a saúde, mas principalmente quem tem diabetes precisa aí de beber bastante água para deixar o organismo bem regulado, regular o nível de açúcar no sangue. É isso, Roberta? Então aqui a gente tem a água Canção Nova que a gente tem trazido para você. Você pode se tornar também um revendedor da água, ter aí na sua loja, no seu mercadinho, na sua mercearia, ou aí o que você tem, ou até mesmo na sua casa, pode ter água Canção Nova e é uma forma de ajudar diretamente a Canção Nova. Se você quer mais informações, é agua.cançãonova.com. Vou tomar um pouquinho aqui, aproveitar. A gente já aproveita para matar a sede também, né? E fica aqui conversando. Roberta, o que você trouxe aqui para a gente hoje? Olha, hoje eu trouxe alguns alimentos que podem influenciar diretamente no diabetes, a questão da glicemia, né, elevar, ou que auxilia também para quem tem hipoglicemia, aumentar ela no momento que deve ser feito. Trouxe algumas fontes de carboidratos, tanto o carboidrato refinado, né, que a gente tem o pão branco,
trouxe os carboidratos integrais, o arroz integral. Então, tudo isso você vai explicar pra Sim. gente quando é o melhor momento e quando evitar, né? Isso. Então, a gente separou aqui algumas dúvidas sobre diabetes e alimentação. E aí, a Roberta vai ajudar a esclarecer a gente aqui. Diabético pode consumir mel, açúcar mascavo e caldo de cana sem problemas? Não. Acontece que são derivados do açúcar, né? Então, o mascavo, nós temos aqui, ó, o açúcar branco. Então, ele é um açúcar refinado. Sim. O mascavo é um açúcar que não sofreu a refinação. Então, ele é açúcar de qualquer forma. Não deixou de ser açúcar. Não deixou de ser açúcar. O caldo de cana também, né, é um potência derivado máxima. Então, não pode. O mel também é uma fonte de açúcar, né? Ele tem o açúcar da fruta, né? Que é a sacarose. Então, ele também não pode ser consumido no diabético. São os alimentos assim que a gente restringe mesmo. Eles não podem, não. Tá a gente certo. tem que então, tá trocando. Esses, o mel, açúcar mascavo, caldo de cana, então não pode. Não. Alguns alimentos ajudam a controlar os níveis de glicose no sangue, auxiliando o tratamento do diabetes? Sim. A alimentação, ela é essencial para o controle da glicemia no diabetes. Então, assim, o diabético, né, a pessoa que tem o diagnóstico de diabetes, ele pode comer de tudo, com exceção desses alimentos que a gente falou. Então, ele pode ter uma alimentação variada, pode comer todos os alimentos, só que tudo tem que ter um controle. Equilíbrio e o controle. Sim, tem que controlar os excessos, saber juntar certos tipos de grupos alimentares, então ter esse controle. O que a doutora falou, né? Sim. Que um vai ajudar o outro até a reduzir essa quantidade Sim. que é absorvida. A liberação de glicose pode ser mais lenta ou pode ser mais rápida conforme o que você associar ali na sua refeição ou no seu lanche. Então tudo vai depender do excesso e das opções que esse paciente E o que vai são colocar. esses alimentos que precisam desse controle? equilíbrio? Sim. Na verdade, a gente sempre tem que ter o equilíbrio que a gente chama dos alimentos com índice glicêmico mais alto. Esse índice glicêmico é a quantidade de açúcar liberado no sangue após a absorção. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem muita dúvida. Eu não posso comer mais pão francês, eu não posso comer arroz branco, batata, cenoura, batata doce. Cada um tem um índice glicêmico, mas a associação do grupo alimentar vai fazer com que você diminua a absorção. Então, por exemplo, o pão branco. Se a gente for considerar somente ele tem um índice glicêmico mais alto. Certo. Então, ele O que libera eu posso glicose. combinar? Geralmente, você vai combinar ele com uma proteína. Então, pode ser um ovo, pode ser um queijo mais magro, pode ser uma fonte de gordura, que aí pode ser, às vezes, um azeite, até a manteiga sem sal. Tudo controlando a quantidade, para você conseguir melhorar esse índice glicêmico. Então, um pãozinho com ovo, pão com manteiga, ele vai ajudar que não seja uma bomba de uma vez Sim. no organismo. Porque a gente nunca come somente um alimento. No lanche, você tem uma Vai variedade. misturar. Então, a gente não pode considerar tanto o índice glicêmico. Tem que considerar a refeição no todo. Total. Tudo que ela está colocando. Às vezes, ela vai consumir um arroz integral e aí vai colocar uma carne, uma salada. Então, tem um equilíbrio ali. Então, isso vai contribuir diretamente com a diabetes. Então, é essencial. fica aí também a dica desse equilíbrio. Sim. Aí, para que não evite totalmente esses com índices glicêmicos mais altos. Mas Sim. é bom evitar também, Sim, né? ele tem que sempre controlar. Então, por exemplo, os pacientes dizem, eu gosto de manter o meu pão francês. Mas vamos variar, vamos não ser em Só todos o os seus francês. lanches, vamos tentar não ser uma frequência muito grande, trocar com integral, às vezes uma torrada, às vezes a gente pode, porque nós temos muito costume de sempre ter pão, né? Sim. A gente sempre quer algum pão para comer. Mas a gente pode ter um lanche também sem um carboidrato derivado do pão. A gente pode comer somente um ovo, né? Num café da manhã, num lanche da tarde, um queijo. Então, tem que variar a alimentação o máximo possível. Uma alimentação equilibrada para o diabético e para a gente. Então, assim, é uma No alimentação geral, todo no geral mundo precisa. regular.
né? Então Não aí, tem- gente, olha, fica de olho também para não repetir os mesmos alimentos em todas as refeições. Isso. Tem mais aqui alguma outra pergunta? Deve-se substituir o açúcar dos alimentos por adoçante? O açúcar de açúcar branco, ele deve ser substituído o açúcar de mesa, que eu falo, né? Que a gente às vezes coloca no café. O ideal é que o café seja sem açúcar, ao meu ver, né? Eu creio E é que... um processo também, né, gente? O café Sim. sem açúcar é uma questão É uma de adaptação. adaptando o paladar pro cafezinho. Porque a gente vem daquele costume, vamos pôr açúcar no leite, no suco, tudo. no café. E o café, para a gente ter um efeito benéfico dele, ele tem que ser sem açúcar e até sem adoçante, se possível. Então dá para começar tirando um pouquinho Vai o aos açúcar, pouquinhos, o adoçante, vai reduzindo O até... adoçante a quantidade mínima possível, porque a gente tem que acostumar o paladar menos doce, né? A gente vai ter o trabalho, a conversa com o psicólogo. O açúcar tende a deixar a gente um pouco mais ansioso, com mais necessidade de consumir o doce. E aí essa questão aí do adoçante, o açúcar de mesa deve ser substituído pelo adoçante. Mas o açúcar do alimento, todo alimento vai liberar glicose. Então o açúcar da fruta, o açúcar do alimento não precisa ser evitado. Desde Porque que é um açúcar bom. É um açúcar natural do alimento. Então Só vai não tem evitar a como quantidade. trocar, só vai evitar a quantidade. Controlar dependendo Legal. do alimento. A gente falou também aqui do pãozinho. Tem muita Sim. gente substituindo o pão francês por tapioca, Sim. pode? Pode, na verdade, é um outro tipo de carboidrato. E o índice glicêmico? O índice glicêmico da tapioca com o pão francês não é tão diferente não, porque ela não tem fibra também, então ela é uma farinha refinada. Então é fazer a associação, consumir ela com alguma proteína, dá para colocar às vezes uma linhaça ali no momento do preparo e um recheio proteico, alguma fonte de gordura, que isso vai diminuir o índice, porque o índice glicêmico só do alimento não é tanta referência, a gente tem que verificar da todo. refeição toda. Então, sempre no carboidrato é bom a gente equilibrar a proteína, é bom que tenha Sim. proteína, gordura, fibra também. Fibra também. E aí a fibra vai entrar no alimento integral, ou na fruta, porque a fruta com casca, a fibra geralmente está na casca. Então, alimentos com casca são mais Sim, indicados. Geralmente sim. E alguns alimentos são mais fibrosos, os folhosos têm mais fibras. Todo alimento integral. O alimento não teve. Coloca às vezes ali no seu iogurte uma linhaça, Aí você uma acrescenta, chia, você acrescenta com a linhaça fibra. chia, dá para dar essa equilibrada Sim, também. com certeza. Ótimo. E tem mais uma perguntinha. O diabético pode evitar a insulina se comer carboidratos? Eu vou aproveitar essa pergunta e vou chamar a doutora Flávia para vir para cá ficar com a gente. Para responder aqui para nós também, né? Se o diabético pode evitar a insulina se comer carboidratos? Não pode. Não pode. Então isso é uma... não é verdadeiro. Não é verdadeiro, porque o carboidrato ele vai aumentar a glicose, né? E se ele usa a insulina para fazer o tratamento, é essencial que ele continue a utilizando. E Então- evitar o carboidrato na rotina que a gente tem hoje alimentar, a pessoa às vezes acha que não está consumindo, tirou o pão ali, não estou comendo mais carboidrato. Mas ele Demais. está aquilo presente. que eu estava falando, o leite é carboidrato, a fruta é carboidrato, então tem que ficar atento que várias fontes de alimento fornecem o carboidrato Sim. que vai fornecer a glicose. Agora, ela falou que a quantidade do índice glicêmico, vamos dizer assim, está no todo da refeição. No todo, Mas perfeito. se eu tenho aquela tabelinha, existe uma tabela, né? Que a gente encontra do índice glicêmico. Ela é uma tabela mais referencial, na verdade, porque, como a Roberta falou, quando você mistura um alimento, até a forma de preparo desse alimento, se você coloca ele, né, no óleo ou não, isso vai fazer com que essa absorção seja diferente. Então é uma fonte de referência para a gente ter uma atenção especial, né? Sim. Eu acho, eu falo para os pacientes que existem 4 pilares que aumentam mais a glicose. É o açúcar e mel, rapadura, cana-de-açúcar, todo tipo de açúcar, arroz branco, batata e... açúcar, mel... e as farinhas, isso, Outro obrigada. dia disseram aqui e que, as farinhas que o refinadas. bom é a gente evitar os brancos, né?
não deixa de no ser, caso, né? O o açúcar, farinha farinha e o leite, e né? E né? o sal, não, até E o falando do sal, sal refinado. verdade. Então, é bom a gente esclarecer, porque às vezes a pessoa termina ficando até com medo de consumir aquele alimento, né? Por exemplo, na minha gestação, a médica falou, fique atenta, porque se você não controlar pela alimentação, você pode vir a ter um diabetes gestacional. Então, eu falei da tabelinha porque eu não sabia nada sobre o assunto, corri, achei, não sei aonde, falando sobre índice glicêmico, achei uma tabelinha, olhei, e aí assim, fiquei com medo da batata, fiquei com medo da laranja, de alguns alimentos, porque eu olhava e falava assim, não sei o que fazer, não vou consumir. Então, pode-se consumir com esse equilíbrio também, né? Com moderação e também com isso daí, fazendo uma refeição completa, complexa, você tem uma chance menor de aumentar. Mas realmente, quanto menos carboidratos simples a gente utilizar, que são esses, né, dos 4 pilares, isso que a Roberta falou, melhor para o paciente. Então, assim, substituir essas fontes de carboidratos por carboidratos integrais, né? A batata inglesa, às vezes, pela batata doce. Mesmo a sendo farinha doce, ela é menor do que a inglesa. Ela tem uma absorção mais lenta. Isso. Alimentos mais ricos em fibras fazem com que aquela glicose seja absorvida de forma mais lenta. As farinhas, tentar sempre as farinhas que têm essa absorção mais lenta, que são farinhas, às vezes, farinha de coco, farinha de amêndoas, que você pode, às vezes, fazer... Hoje que são também mais acessíveis até para que se faça, né? Isso, você pode fazer pães, fazer bolos com essas farinhas menos... farinhas que a gente chama até de low carb, né? Essas farinhas que tem menos carboidrato simples. E saem coisas bem saborosas muito, também, né? Muito saborosas. Eu acho que antigamente devia ser um pouquinho mais difícil para quem tinha diabetes. Hoje já é um pouco mais acessível. Hoje você tem até produtos prontos e essas substituições. Então você pode pegar uma receita, tanto é que a receita que eu vou fazer hoje, ela é uma receita padrão e eu associei ela. Então dá para fazer essas trocas. É bem mais fácil. E essa questão do carboidrato integral, evitar o farináceo branco, não é só para o diabético, é para a nossa saúde também. Eu geralmente indico, vamos evitar aí e colocar o integral. Geralmente ele vai ser melhor, mais benéfico para a nossa saúde intestinal, para a saúde de absorção. Então, engloba toda uma parte de saúde aí que vai ser benéfico para todo mundo. Então, o que a gente está falando hoje, você pode ter pensado assim, não, é sobre diabetes e não vou ouvir porque eu não tenho. Não, é para que todos nós, mudando até mesmo os nossos hábitos alimentares, a gente possa evitar uma predisposição, né, lá na frente. Essa e outras doenças, e outras né? doenças, exatamente. Porque, na verdade, o consumo excessivo desses alimentos, ele está associado com a obesidade. Né? Hoje é claro que esses alimentos a obesidade é fator de risco para diabetes, mas para um monte de outras doenças, né? Então é importante. E é bom saber também, como a gente está conversando aqui, que diabetes não é só o açúcar. Que a gente pensava que então vou largar, tirar ele aqui, o resto está tudo bem. Não, não é isso, né? Ele está presente também em tantas outras coisas. Tem a participação aqui da Cris, ela diz assim, ó, tenho diabetes, mas não consigo deixar de comer. Pior que nem vou ao médico, ando ansiosa, como demais e passo muito mal. Ih, Cris, vai receber um puxão de orelha da doutora. Eu vou até ficar aqui, ó, de ladinho. Não faça isso. Primeira coisa, né, tirar esse preconceito de que eu não vou no médico porque o médico primeiro vai me xingar, né? O médico vai me restringir tudo. Não faça isso não, né? Na verdade, assim, vai até no consultório médico para tirar muitos tabus que tem em relação a isso. Né? O tratamento hoje, a gente tem uma gama de medicamentos muito interessantes para o tratamento de diabetes. O controle não é difícil para aqueles, né, que se dispõem a tratar, viu, Cris? E é importante, por quê? Porque qualidade de vida, por quê? Porque o diabetes ele é insidioso. Ele vai... O que acontece? Essa glicose elevada por muito tempo na corrente sanguínea vai machucando os vasos, ele vai dando um processo inflamatório ali nos nossos vasos, nas nossas artérias, e aquilo ali pode obstruir, e com essa obstrução, lá na frente é que a gente vai ver
a consequência de não ter tratado. E vai ser mais difícil o tratamento, provavelmente. Vai ter que tratar do mesmo jeito a doença e vai ter que tratar as complicações da doença. Sim. Né? Não então, deixa quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Cris, quanto antes, melhor, viu? Terminando aqui ou no intervalo, já dá uma ligadinha aí pro médico, já marca. A pessoa precisa começar com que especialidade? Pode ser um clínico geral ou eu preferencialmente, eu indico o endocrinologista, até porque a medicina hoje está tão evoluída, com tanto conhecimento, que às vezes é difícil todo mundo, né, estar antenado atualizado a tudo. Né? Então, o endocrinologista, a priori, ele já está atualizado no tratamento do diabetes, nas medicações, ele tem já, inclusive, né, indicações se precisar de outras referências. Mas se a sua cidade não tiver um endocrinologista, um bom clínico, ele vai conseguir te avaliar, te orientar, e se ele achar que for necessário, ele encaminha para um endocrinologista. Então tá certo, mas se quiser pode ir também direto para o endocrinologista tendo aí na sua cidade. A Jane Kelly diz assim, tem um filho de 5 anos, ele está pré-diabético, gostaria de saber se ele pode comer cuscuz com aveia, porque ele gosta muito e com ovo. Na verdade pode, ela vai ter que controlar essa quantidade, essa frequência, né? Tentar ir trocando, não consumir em todos os lanches dele, consumir esse tipo de refeição. Ela está fazendo a associação que a gente falou, um tipo de farinha com um ovo, que é uma proteína. Ele gosta do ovo, já é um bom sinal. Então, já tá bom. Mas aí controlar a frequência desse consumo e a quantidade que ela está ofertando para ele. Que Mas vai então ser mais ele pode importante. Cuscuz com aveia e ovo? Sim, pode. porque aí a aveia é uma fibra, diminui o índice glicêmico do cuscuz, e tem o ovo, que é uma proteína. E geralmente a proteína deixa a gente mais saciado, com menos vontade de comer também, às vezes, mais carboidrato. Então já só controlar aí a frequência e fazer o tratamento dele. E aí, no mais, é controlar mesmo. Não tem muito segredo, não. Aí, Jane, Deus abençoe você nesse tempo, nesse cuidado com seu filho querido, 5 aninhos. Um beijo, viu? Também a todas as mães que têm seus filhos. Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós temos a nossa receita super especial. O que é a nossa receita? É um creme de banana com farofa crocante. Vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui com essa manhã super esclarecedora falando sobre diabetes. E agora nós vamos aprender uma receita bem gostosa. Eu estou curiosa aqui porque é para todos, né? Sim. É uma receita base que você pegou e fez as devidas substituições. Sim, foi adaptada para o paciente que tem o diabetes. Nós vamos usar a banana, que é uma fruta, né? Pode ser consumida. Qualquer banana? Pode ser a da sua preferência. Tá bom. Né? Essa aqui é a banana prata, mas pode ser a da sua preferência. Aí, com relação às frutas, é o que eu falei. Tentar associar sempre a uma fibra, as frutas com casca, comer a casca, para ter essa questão da glicose melhor absorvida. Aí nós vamos fazer primeiro o creme, depois a gente faz a farofa. Então nós vamos usar uma banana, o iogurte natural desnatado. Quanto a iogurte, o paciente que tem o diabetes, ele tem que ficar bastante atento se está descrito que ele não contém açúcar, porque às vezes pode ser um iogurte natural e conter açúcar, e adoçado naturalmente. Sim. Então ele pode ter algum tipo de açúcar, então também tem que ficar atento a isso. O desnatado a gente vai usar por causa da questão da gordura, obesidade, que é um risco de prevalência. O limão, e a substituição que foi feita foi o adoçante para cozinha em relação ao açúcar. Então, a receita original, ela coloca a adição de açúcar. E aqui de limão tem quanto? Meio limão, meia xícara de iogurte desnatado e 1 colher de açúcar, de adoçante em pó. Certo. Tá? Que é próprio para cozinha. Próprio para cozinha. Esse é de forno e fogão. Aí você vai picar a banana bem fininha para ela formar o creme. E a gente vai levar ao fogo. Não demora muito não, cerca de 3 minutos você já tem a banana amolecida. Então a gente vai levar ela ao fogo ao ponto dela ficar amolecida. E aí vai depender também do fogão, né? O Sim, tempo que vai levar. É só o tempo dela amolecer.
Se a banana estiver bem madura, não tem nem a necessidade de adoçante ou de açúcar. Porque ela já é docinha. Porque ela já é docinha. Então a gente vai levar o limão, a banana e o adoçante. A gente vai colocar até ela ficar amolecida. Aí você colocou em fogo médio, né? Em fogo médio. Não precisa ser o fogo alto, não. Só até ela amolecer O mesmo. legal é que o limão também é ácido e ajuda com que ela não Sim. fique... Que ela não tem aquela aparência Preta, escurecida, né? né? E ele acaba também tirando aquele sabor muito doce, que às vezes pode ficar bem com gosto de geleia, às vezes, né? Quando a gente coloca a fruta com açúcar para derreter. E aí a gente pode tampar um pouquinho só para ela amolecer mais fácil. E o iogurte, ele é adicionado após. Certo, Depois com que a fogo gente desligado. tira. Isso, aí a gente amassa a banana, faz uma papinha mesmo e adiciona o iogurte natural. Aqui a gente já tem o creme, que ele já foi para a geladeira, então você pode Aqui consumir. você já fez tudo isso? Sim, aqui eu já fiz tudo isso. Então aqui a gente já tem o creme de banana com o iogurte. Você pode consumir ele gelado. Pode fazer tipo um sorvetinho? Pode fazer tipo um sorvete. Se você quiser congelar, pode congelar. E aí fica a gosto Vai ficar mesmo. uma delícia, Sim. né? Aí a banana tem que ficar atenta, porque a banana realmente é bem mais rápido, né? O Sim, tempo de cozimento ela dela. é bem rapidinho. Ela fica bem amolecida. Não demora tanto. O adoçante, ele não vai caramelizar igual o açúcar, né? Então não precisa esperar ele caramelizar não, porque o processo é diferente do açúcar. Você vê que fica até clarinho, né? Como esse Sim. aqui já tá pronto. E esse você pode também, a questão do limão, que ele não ficou escurecido. Sim, sim, não ficou aquele docinho de banana bem pretinho, né? Sim. Ele fica já... Ele ajuda Primeiro nessa questão. por conta do limão e também por conta do açúcar, né? Sim. Que não vai queimar o açúcar e fazer uma calda. Isso. A gente tem aqui uma participação, não sei se você já ouviu falar, Roberta. Sim. A Josi diz assim, já ouviu falar que comer doce, tomar água em seguida causa diabetes? Isso é verdade? Não, não mesmo. Ô, Josi, fica tranquila, viu? Não causa, De não tem jeito nada nenhum. a ver. Tem aqui também uma outra pergunta. Se é verdade ou mentira que os alimentos que nascem debaixo da terra, eles têm um alto índice glicêmico? Na verdade, depende do tipo de alimento, porque às vezes o paciente já chega, eu não posso comer nada debaixo da terra. Geralmente os pacientes mais idosos, que já têm essa crença instalada. Já ficou enraizado, isso, né? Então já tem essa crença. E às vezes quando eu falo, não, você pode comer cenoura, pode comer beterraba. Não posso, meu médico falou que eu não posso. E aí a gente vai fazer esse controle. Por exemplo, a cenoura é muito fibrosa, é um carboidrato de raiz bom. A batata doce também é um tubérculo. Então, assim, a batata inglesa realmente, né, a gente tem ela que ela tem um índice glicêmico maior. Então, é tudo fazer o que a gente já falou, o controle, a moderação. Geral de tudo. E sempre... A beterraba também, então a pessoa pode consumir Pode beterraba? consumir, mesmo tudo sendo mais docinha? Pode consumir. E Mas aí tudo controle. Com controle. Também você não vai colocar no mesmo prato batata, macarrão, arroz, cenoura, beterraba. Meu Deus, aí não vai, explodiu, virou uma bomba. não vai funcionar tanto. É sempre ter esse controle. Mas vários dos tubérculos podem ser consumidos, sim. Na verdade, todos. Tudo com esse controle. Com Isso esse é controle. mito. Então é interessante mesmo que quem tem o diabetes precisa mesmo desse acompanhamento médico, nutricionista, endocrinologista, para que não seja algo tão pesado, né? Para que amenize um pouco esse tempo. Como nós dissemos, é de privação, mas que todos deveriam viver essa privação do excesso dos alimentos e essa combinação, né? Agora, a diferença aí do diet de light, Sim. vale a pena? Dá para a pessoa confiar? Como que é? Sim. O diet, o produto diet, ele é restrito de algum nutriente. Então, por exemplo, o diet, ele pode não conter açúcar ou ele pode não conter glúten. Geralmente ele está mais associado ao açúcar. Então,
Mas tem que sempre ler se está escrito 0 açúcar, 0 adição de açúcar. Então, além do diet, o que eu preciso focar é se tem 0 açúcar. A pessoa com diabetes, ela tem que confirmar se o produto não tem açúcar. Só ser diet não adianta. Não diz, mas geralmente a indústria associa o diet ao açúcar. O light, ele é um alimento com restrição em 25% de algum outro nutriente. Então, por exemplo, ele pode ter menos gordura, ele pode até ter menos açúcar, mas não é 0 açúcar. Então, ele pode ter ele tem uma quantidade reduzida de alguma coisa. De algum nutriente. O diet, ele não tem aquele nutriente. Não necessariamente vai ser somente o açúcar. Então, sempre ler o rótulo do alimento é muito importante. Ficar atento a todo alimento industrializado, ler rótulo, ver o que tem, às vezes, no ingrediente, porque às vezes a gente acha, não tem açúcar. Mas aí tem lá xarope de milho, tem maltodestrina, tem alguns outros nomes que são açúcares. Que são disfarçados ali dizendo que é açúcar, né? E aí tem que ficar de olho. Não é só porque tem o 0 lá que ele não tem açúcar, então tem que ficar atento. Então tem que virar um expert em rótulos. Enquanto a banana aqui vai terminando, eu vou ali para nosso bate-papo aqui com a doutora Flávia. E também a gente pode perceber que é interessante a gente acompanhar a parte também psicológica desse paciente, não é? Então, para isso, como eu disse, Wesley está aqui. Vem cá, Wesley, bem-vindo, viu, ao nosso programa. Senta aqui com a gente nesse bate-papo gostoso, porque eu já atendi, me recordo, lá na Canção Nova, pessoas que chegam e falam assim, eu só vou tomar esse picolé aqui, eu não posso não, porque eu sou diabético, mas eu vou tomar esse picolé aqui porque eu estou com tanta vontade, preciso. Então, a pessoa precisa também entender que não faz bem para ela e não querer arriscar, não é? Então, essa parte psicológica também precisa ser trabalhada dessa, vamos dizer assim, dessa privação, como nós já dissemos, que todos deveriam viver, mas que é encarado com mais rigor. Talvez seja importante até mesmo entender que quando a gente está falando dessas situações de privação, da nova realidade que uma pessoa com diabetes ela vai ter, ela vai precisar de uma readaptação. E uma dessas coisas que a gente precisa ter muito claro na relação com o paciente que é portador da diabetes é que ele entenda que a vontade, por exemplo, de comer doce, de comer algumas coisas, ela não vai sumir. Essa vontade, ela está na história dele, ele aprendeu a consumir determinados alimentos. O que ele vai precisar trabalhar é o comportamento dele a partir dessa vontade. Então, por exemplo, eu vou sentir vontade de comer doce, só que eu preciso ter uma reação quanto a como eu vou me comportar quanto àquilo. Eu preciso entender, por exemplo, que eu não estou totalmente restrito, mas a minha questão de quantidade e frequência, como a Roberta mencionou muito bem, ela vai precisar ser observada o tempo todo. Então, vontade, se você chega numa ideia de querer não sentir vontade, é um passo muito grande para a gente acabar entrando em situações de frustração, de desconforto. E como a gente tem dito aqui, existem as substituições que vão aliviando também um pouco desse não poder. Eu acho que o difícil é essa frase, eu não posso, né? Não posso comer isso, eu não posso fazer uso desse doce ou dessa refeição. E esse não posso, acho que gera essa grande frustração. Inclusive, esse não posso é um dos maiores indicadores de um fracasso em dieta. Porque a gente entra muito... Eu trabalho especificamente, né, com um público de sobrepeso e obesidade, e quando eles chegam com essa ideia do não posso, fica muito difícil, porque você está criando uma restrição entre você e o alimento, e que muitas vezes pode, num momento onde você não estiver tão emocionalmente estável, que você parta para aquele alimento numa atitude muito mais de uma compulsão alimentar. E isso é grave. Então, a gente manter, por exemplo, uma relação saudável com todos os alimentos, não de proibição exatamente, é o que vai, de alguma forma, ajudar a ter um equilíbrio emocional e psicológico para esse quadro novo. Então, essa frase, não posso, ela já é um indicativo, olha, pode não dar certo lá na frente. Tanto que a gente mencionou um pouquinho no vídeo, né, na TV, a questão do cuidado que os pais têm com a criança, por exemplo. Às vezes, você colocar a criança dentro de uma bolha não vai ser o que vai mais ajudar ela. Porque a gente nasceu não para ser só seguro. A gente tem outras questões que são os vínculos
sociais, dos vínculos afetivos que a gente cria, e que se a gente for deixar isso de lado, a gente acaba gerando muito mais sofrimento. E como que pode pais que têm o filho detectado com diabetes, como que ele pode trabalhar? A gente vai precisar entender que essa criança, ela é assistida por toda uma equipe, né? Então a gente vai ter os professores na escola, a escola precisa estar muito envolvida para saber como conduzir aquilo ali, mas o grande sucesso disso vai partir da relação que você cria com aquela criança, de entender que não existe uma proibição, claro que vão ter algumas coisas que vão ser realmente precisar serem contornadas, mas que não existe uma privação total. Ele vai precisar fazer algumas novas escolhas em função de qualidade de vida, em função de saúde, porque se a gente trabalha só com evitação, a gente acaba gerando medo. E aí, até lembro um pouquinho de você falando da questão da diabetes gestacional, né? Você via batata, você ficava com medo, e a ideia não é que a gente crie um medo nessa relação com os alimentos. A gente entende, olha, o alimento continua sendo a mesma coisa que ele é. Talvez para mim não é muito saudável, não é a melhor opção, e aí a gente começa a pensar nas substituições, né? Então, é a forma de enxergar o alimento, né? Em vez de enxergar com aquela caveirinha assim, com um X traçado, não, olha, ele continua sendo o que ele é, mas para mim hoje ele não vai fazer tão bem, então vou optar por algo que vai me fazer melhor. Sim. E isso é bom a gente repetir, mas isso não só para quem tem o diabetes, né? Por exemplo, uma criança na escola, vai mandar para a escola. Você não vai mandar aqueles biscoitos recheados para a criança com diabetes, mas também para outra criança também não seria o ideal, não é? Sim. Exatamente. Então é importante a gente entender e suavizar esse não poder. Eu acho que é primordial para todos. Porque se a gente for pensar em privação, você está criando uma resistência com aquele alimento. Então, num momento de fragilidade, nada impede que você vá retornar aquele alimento, só que de uma forma muito mais diferente. E aí, por exemplo, você pode entrar numa situação um pouco mais grave, agravar seu quadro clínico. E a ideia não é essa. Você entender que você observa quantidade e frequência, nada se torna proibido, totalmente proibido. Porque muitas vezes, é uma coisa até que eu brinco muito com os pacientes, assim, a gente tem uma mania de comer as coisas no efeito pipoca. Eu tô aqui conversando com você, eu tô aqui no meu saquinho, comendo. Eu só descubro que acabou quando eu vejo que o saquinho tá vazio, que a vasilha tá vazia. Só que Isso quando você lembra que comeu, quando né? você lembra, porque vamos comer alguma coisa ali logo depois. Tem gente que come tão compulsivamente, tão distraidamente, que às vezes fala, mas cadê? Eu vou comer a pipoca, mas você já comeu. A pessoa às vezes não percebe. Quem comeu minha pipoca? Foi você E aí mesmo. qualquer coisa vira pipoca, chocolate, a refeição quando a gente tá lá, a gente hoje vive Diante da televisão. Diante da televisão, na mesa de trabalho, a gente está num ritmo muito frenético, mas se a gente não se respeita, as consequências, inclusive, de obesidade, de diabetes, de hipertensão, elas estão aí para poder dar um alerta. Né? Existem mitos e verdades, né? Então eu vou lendo aqui e vocês vão também nos ajudando. Diabetes é contagioso? Não. Não. Se genética for considerada contágio, aí sim, né? Mas não é contagioso. Ela é uma doença que pode, né, que geneticamente pode ter uma frequência na família, mas contágio não é contagioso. Não. Estresse ajuda a descontrolar o diabetes. Isso é verdade. O estresse, ele pode causar elevação de alguns hormônios que são chamados de contrarreguladores, que são hormônios que te preparam para a luta. E esses hormônios para te preparar para a luta aumentam a glicose, como o cortisol e a adrenalina. Então o estresse, principalmente o estresse crônico, pode fazer com que a pessoa mantenha uma glicose elevada. E o quadro o humor fica alterado também, né, Wesley? O quadro de diabetes, ele pode já trazer essas mudanças em relação aos hormônios da questão de uma instabilidade de humor. Então, essa pessoa está atravessando uma fase nova. Às vezes, quando ela acaba de receber o diagnóstico, ela está preparando para experimentar um mundo numa outra perspectiva. Então, é muito natural que a gente tenha uma compreensão de que aquilo ali está mudando a vida da pessoa inteira. Então, além das causas orgânicas que já são naturais, ela vai ter questões emocionais para serem resolvidas. Ela vai, por mais que a gente fale que não, por mais que seja um processo, num primeiro momento ela vai se sentir diferente das outras pessoas, restrita ao mundo de alimentos. Começam a surgir questões, por exemplo, de algumas situações que são importantes para essa pessoa, festa, eventos sociais, e que ela acha que ela vai ter que se privar daquilo porque os alimentos ali não são compatíveis. Mas aí o que a gente muda, como eu disse um pouquinho no início, comportamento. É a forma de transitar nesses ambientes, não exatamente
se excluir das nossas atividades. Como que essa pessoa poderia se portar? Então tem alguém olhando e fala assim, você está dizendo, mas é muito difícil chegar numa festa e ver aquele monte de coisa gostosa e eu não poder comer nada. Lembra do que eu falei no início? A vontade, ela vai estar ali do mesmo jeito. As coxinhas vão estar ali, os quibes, os docinhos, tudo vai estar ali presente da mesma forma. Farinha, açúcar. O que eu vou precisar entender é se aquilo ali me aproxima ou me afasta do objetivo que eu tenho agora, que é ter uma vida um pouco mais saudável. Tem, às vezes, situações onde a gente vai ver que o paciente ele deixa a coisa correr, é um estado de negação, mas em algum momento, para ele poder manter a saúde dele num nível equilibrado, ele vai precisar também trazer algumas mudanças de hábito que não são só na questão do alimento, mas a implementação de atividade física, de mínimos exercícios que podem trazer para ela bem-estar e também as consequências positivas na administração do peso. E é interessante que essa forma e toda essa mudança de vida vai ajudando também que o bem-estar seja tão positivo que o peso diminua também com relação aos alimentos, né? E esse é o principal gancho do trabalho que eu tento estabelecer com pacientes que têm situações crônicas. Diabetes, obesidade, a enxaqueca, dor crônica. São pessoas que o quadro já está instalado, ela precisa se adaptar àquela nova realidade. Não tem muito o que mexer nisso. Então ela vai trabalhar muito da aceitação dela em relação àquele processo. Mas não é uma aceitação de ficar largado no sofá esperando a vida se organizar por si só. É aceitar que algumas coisas talvez não me façam mais bem. Algumas coisas elas não vão estar mais presentes na minha rotina. Mas em prol de um objetivo maior, que é a minha saúde. Então, ao invés de a gente alimentar pelo medo, por exemplo, daquela questão de eu não posso comer determinados alimentos, eu não posso fazer determinadas coisas, essa mudança de perspectiva, mudança de vida, ela pode ajudar também a pessoa a adquirir novos hábitos. E aí ela vai trabalhar muito mais uma perspectiva de promoção de saúde do que evitação de doenças. De qualidade de vida. Sim, eu tenho uma paciente interessantíssima, não é só uma não, mas assim, isso que você está falando, que às vezes a pessoa muda até para melhor. Eu tenho uma paciente que me fala sempre, ela é diabética tipo 1, ela tem por volta de 32 anos de idade, e ela me fala que agradece ao diabetes por ter mudado a vida dela. Ela, ao fazer o diagnóstico de diabetes tipo 1, ela resolveu mudar completamente a alimentação dela, virou uma atleta, ela é uma atleta do CrossFitness e participa de campeonatos. Hoje tem assim, uma vida extremamente saudável, é uma das minhas pacientes que menos usa insulina, porque a alimentação dela e a administração da saúde dela é tão regular, que ela usa pouca quantidade de insulina, tem um controle excelente e ela sempre fala para mim, eu agradeço o diabetes por ter mudado a minha vida. Então é isso, às vezes de você encarar isso de uma forma positiva, é o foco, o ponto de vista. O ponto de vista, é o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Se você vê que seu copo ali na metade, na verdade ele está meio cheio, você encara aquilo como uma mudança positiva, onde você pode conhecer pessoas novas, melhorar o hábito alimentar, de repente começar a fazer exercício físico e aquilo te trazer um prazer enorme, porque o exercício físico faz isso, coisas que às vezes você não fazia na rotina do dia a dia. Que bom saber que tudo está também no nosso ponto de vista, então que esse programa possa estar ajudando você aí a olhar diferente o que você vive e que sua vida possa ser uma vida mais doce, mais leve. Nós vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta, fazendo essa manhã super viva e também saudável, aprendendo um pouquinho sobre diabetes. E claro, agora a gente vai concluir a nossa receita, que eu já estou curiosa, não sei você aí em casa. Então, a banana já ficou pronta, ela só ficou aí ela fica bem na molinha. Textura assim, ó, de papa mesmo. Você amassou ela, colocou já o iogurte. E aí tem que levar à geladeira. Ela vai ficar mais ou menos nessa textura de um creme mais endurecido. Ok. Quanto tempo? Geladeira ou freezer? Geladeira. Quanto tempo? Uns 40 minutos ela já deu uma esfriada. Porque aqui ainda fica muito líquido por causa da textura quente, né? Então depois ela vai dando uma endurecida mesmo. A farofa pode fazer na hora de servir, né? Senão ela vai ficar muito úmida e perde a crocância. E aí nós vamos usar manteiga, uma colherzinha de chá, manteiga sem sal de preferência, bem pouquinho mesmo. Uma colherzinha de chá. Isso. E aí a gente coloca a farofa que eu utilizei
a torrada integral, Essa torrada aqui, ó, comum. Quer que eu coloque aqui para Pode. vocês verem, ó? Foi essa torradinha aqui que você Isso. só amassou ela. Só amassei. E coloquei um pouquinho de linhaça, mas pode colocar outra farinha, pode às vezes fazer uma farofa de castanha, vai da preferência do gosto de cada um. A integral, a torrada integral é mais acessível, então Sim. todo mundo tem em casa, então fica algo fácil. Só derreter mesmo a manteiga, colocar e no final a gente adiciona a canela. Que aí ela tem tudo a ver Sim. com a banana. Combina bastante. A canela, ela tem alguns compostos fitoquímicos que ela ajuda a diminuir a vontade de doce, ela acelera o metabolismo. Então, assim, tudo benéfico, né? Não quer dizer que a canela vai te fazer perder peso, não. Mas tudo a gente Não vai tem que colocar variar. tudo na canela, minha Isso. salvadora agora, não. E Mas aí- ela pode ser associada na Uma minha... dieta balanceada, não tem problema algum, não. E aí já tá pronto, é só colocar por cima do seu creme Gente, e que fácil. bem facinho. Pode consumir. Quem Aí quiser coloca até no consumir, creme, no isso. creme já bem geladinho. Já Se geladinho. você estiver aí num calorão, aqui em Belo Horizonte tem feito uns dias bem Muito quentes. quente. Então você já pode botar um pouquinho mais no Pode. freezer para comer geladinho. Bem geladinho. Aí fica tipo um sorvete de Sim. banana. Eu acho que fica gostoso Fica também, né? melhor. E aí você pode só colocar por cima. Quem quiser às vezes comer morno, né, com textura de mingau, Pode também. não tem nenhum problema. O morno também pode dar aquela ideia de saciedade também. Sim, pode também, porque geralmente o alimento gelado, ele estimula mais o peristaltismo. Então o esvaziamento gástrico pode ser mais rápido. Mas não que isso vai interferir, mas para quem às vezes o morno dá aquela sensação de mais satisfeito, digamos assim. Legal, legal. Gente, eu vou chamar vocês para virem aqui. Vamos provar dessa receita aqui super saudável. Eu, na verdade, fiquei curiosa para saber porque é tão rapidinho, né? Vou pegar aqui, ó. Ó, doutora. Obrigada. Ele tem até uma consistência meio de sorvete, né? Sim, por isso que eu tô olhando ele aqui. Até Eu tô... colocando no freezer, ele fica com a textura bem cremosa. Deixa eu provar, gente. Uma delícia. Eu sou suspeita porque eu gosto muito de banana. Eu também. Com canela, fica ótimo. Muito bom. É uma opção para passar o sorvete tranquilamente. Passa, substitui muito bem o sorvete, viu? Se você gosta, como eu gosto demais de sorvete, se você gosta de sorvete, você pode substituir muito bem. Sim. Eu vou virar aqui pra vocês. Quem que pode ver? Você vê, Lercinho? Aqui, ó. Vou mostrar a consistência pra você. E a farofinha, olha aqui que gostoso. A farofinha realmente faz uma diferença aí. Eu vou aproveitar que eu peguei essa colher aqui, eu já vou provar ela de novo, tá bom? Muito bom. Você só não ofereceu para cozinheira. Eu não ofereci pra Já cozinheira não, porque ela já experimentou. Pra sobrar mais pra gente, boa, boa, brincadeira. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, foi muito bom tê-los aqui com a gente. Espero que tenha ajudado um pouquinho quem está em casa, né? Ó, por exemplo, esse sorvete, vamos dizer assim, a gente já mudou sua receita. Mas já é uma substituição hiper saudável, então também a gente aconselha não só para quem tem o diabetes, para todos nós, todos gostamos, né? Ficamos com vontade de comer mais, daqui a pouco a gente come. Mas que fique isso. A forma como a gente vê a vida, a forma como a gente encara o que estamos vivendo, não só para o diabetes, como qualquer enfermidade. Então é o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E que seja também para ajudar nessas substituições, nesse equilíbrio, e que a gente possa saber que, antes de tudo, nós somos templos do Espírito Santo, a gente precisa cuidar da gente, né? Então, se hoje você tem essa enfermidade, então vamos vivê-la com mais leveza. Então, agradeço a cada um. Eu gostaria que vocês passassem o contato de vocês para quem está em casa. Wesley. Bom, vamos lá. Nas redes sociais vocês podem encontrar por W Carneiro Psi, vocês vão conseguir me achar lá. PSI, né? PSI.
E meu telefone é 31, né, o DDD 986987510. Vai ser um prazer continuar essa conversa que a gente teve nas redes sociais, podem ficar à vontade. Doutora. O meu Instagram é doutora.flaviapieroni. Eu também tenho Facebook como doutora Flávia Pieroni. Lá consegue meus contatos de consultório e tudo. O telefone do meu consultório é 3262-3555. É 31. 31, Belo Horizonte. E Roberta? Meu contato, eu também tenho a página aí do Instagram ou do Facebook, que é Roberta Lopes Nutri. E aí lá também tem todos os contatos de atendimentos. Que legal. E aqui, só para a gente encerrar, a gente estava conversando também falando da insulina, que tem gente perguntando se causa dependência química. E aí, doutora? Não causa dependência química, não. A insulina é um medicamento, assim, excelente para o tratamento do diabetes. Não causa dependência química, não causa cegueira, não causa problema nos rins, como existe muito tabu, e também não é sinal de que a doença está no seu fim, que é a fase final do diabetes, precisa de tratar da insulina, não. Cada momento, às vezes, da doença determina um tipo de tratamento, ela pode ou não ser transitória, no diabetes tipo 2, no tipo 1 ela vai ser tratamento eterno, mas de forma nenhuma ela é tóxica, muito antes pelo contrário. É o medicamento que mais abaixa a glicose e quando a gente está com ela muito elevada, às vezes a gente precisa de abrir mão desse tratamento. Na verdade, o seu organismo está precisando de uma ajudinha. E aí a insulina ela entra para ser essa ajudinha necessária. Isso mesmo. E também uma outra pergunta é que se só a pessoa quem tem diabetes precisa fazer só atividade física leve? Não, também. É claro que isso vai depender do controle do paciente, tá? A alimentação ela tem que ser ajustada ao tipo de exercício físico, mas de forma nenhuma. Existem vários pacientes que são atletas, maratonistas, como eu comentei, né? Daquela minha paciente que é crossfitness de competição, quer dizer, de forma alguma. A alimentação vai ter que ser adequada para o tipo de gasto energético que ela tem naquele esporte, às vezes no exercício físico mais intenso, e o controle do diabetes ele tem que estar bom para que ele possa fazer, mas de forma nenhuma. É um grande estímulo, inclusive, de mudança de vida que a pessoa pratique cada vez mais esporte. Quem sabe nós vamos conhecer novos maratonistas aí no próximo programa. Se Deus quiser, você mandar aí pra gente, olha, foi muito bom e eu resolvi dar uma guinada na minha vida. Então, que seja essa motivação hoje para vocês. Eu quero agradecer a cada um. Obrigada, viu, Roberta? Obrigada, Gabi. Deus abençoe. Amém. Obrigada, doutora. Volte sempre. Muito obrigada. Wesley, muito obrigado. Obrigado a você, Gabi. Eu vou deixar vocês aqui com a sobremesa. Fiquem à vontade, tá? Não briguem, não. Roberta, pode provar mais um pouquinho, que eu acho que você não provou com a farofa. Muito obrigada. Eu quero agradecer você que participou com a gente através das nossas redes sociais, @manhãviva. E a gente quer fazer esse programa ele sempre acontecer com a sua participação. Então você pode enviar para nós também sugestões de pauta. O que você gostaria que a gente falasse aqui no nosso programa? Então, pelo Facebook ou também pelo Instagram, é @manhãviva. E aí, com essa sugestão, quem sabe a gente não pode abordar um dia esse tema e ajudar tantas outras pessoas, como foi o nosso programa de hoje sobre o diabetes, tá bom? Então, @manhãviva. Nós esperamos aí a sua participação. Hoje é dia que nós paramos um pouquinho para rezar, para ouvir a voz do pastor. Então, Dom Valmor vai trazer para nós a palavra de hoje, o evangelho de hoje, falar ao nosso coração, que nós estejamos atentos, porque em tudo Deus está e Ele fala conosco. Então vamos acompanhar. Te quero exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Suplicamos a Deus nesta comunhão que aqui vivemos ao redor da amada Mãe Maria, que fecunde nossos corações com a força da palavra que vamos proclamar, para que o caminho do tempo da quaresma que estamos percorrendo seja fecundo na nossa conversão. Fecundo na nossa conversão, e compartilho então com o seu coração palavras bonitas e interpelantes de Santo Agostinho ao comentar o Evangelho de São João. Ele lembra Jesus dizendo: meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Escutai este conselho. Ainda não compreendi. Depois de ter revelado esta grande e profunda verdade, nosso Senhor Jesus Cristo percebeu que nem todos haviam compreendido quão profunda era
e lhes deu esse conselho: quereis compreender? Crede. Deus, com efeito, disse pelo profeta: se não credes, não compreendereis. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo disse: se alguém está disposto a fazer sua vontade, saberá se meu ensinamento é de Deus ou se fala por si mesmo. O que quer dizer saberá? Ele compreenderá. Quem não sabe que fazer a vontade de Deus é realizar a sua obra, isto é, o que lhe agrada, portanto, não tem o rumo da vida e da verdade. Em outra passagem, o Senhor diz explicitamente: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Somos chamados a crer em Cristo. E o que é crer nele? É unir o amor à fé, e amá-lo crendo é tender a Ele pela fé, ser incorporado a seus membros. Tal é, pois, irmão e irmã, a fé que Deus exige de nós. E Ele não encontra em nós o que exige, se Ele mesmo não nos tiver dado aquilo que deseja encontrar. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é esse a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Amado e amada de Deus, é preciso, portanto, colocar Cristo no centro de nossa vida. Este é o nosso maior desafio. São muitas solicitações, muitas dispersões, muitos interesses, muitas razões que nos convencem na direção contrária. Por isso, Jesus é o centro de nossa vida, e na medida em que o compreendemos como centro de nossa vida, caminho, verdade e vida, nós encontramos a direção de Deus e nos qualificamos consequentemente para darmos conta de nossa tarefa na cidadania, que é um grande compromisso de todos nós. E aí estão aqueles que não compreendem, os seus conterrâneos. Por isso ele evitava de andar pela Judéia, porque queriam matá-lo. Mas ele foi, corajosamente, para o templo, no tempo da festa, depois que os seus também tinham subido. Ele publicamente não foi, mas como que às escondidas. Mas na hora certa toma a palavra. Muitos se incomodavam com a sua presença. Um incômodo que vem pela razão da interpelação que ele nos pede de viver a vida de maneira diferente. Por isso perguntavam: não é esse a quem procuram matar? Fala em público, ninguém diz nada. Será que as autoridades o reconheceram como Messias? O Messias nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Por isso a palavra de Cristo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele que me enviou. Fala do Pai. A verdadeira experiência de fé em Cristo é, portanto, crescer, compreender e viver a experiência da intimidade com o Pai. Deste Pai que é dele e nosso, do Pai que nos dá a Ele como Salvador. Uma intimidade indispensável para que possamos, de modo amadurecido, viver a vida e dar dela testemunho, sobretudo no compromisso de promover a vida e de defendê-la junto aos mais fracos, aos pobres e àqueles que precisam, num compromisso permanente com o bem e com a verdade. Vamos suplicar a Deus essa graça, porque precisamos de nos converter. Convertidos, precisamos atuar na força desse amor de Deus que Cristo nele nos introduz,
fazendo-nos como filhos e filhas íntimos de Deus, o seu Pai, Pai de todos nós, que o oferece para nos salvar. Supliquemos essa graça. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém, amém. Nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra segunda-feira para falar sobre São José, porque é dia dele. Deus abençoe. Bom final de semana. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.